Alô galera, sou Thiago Ramos, esse aqui é o Arena Check-in, a gente vai falar de Brasileirão, 28ª rodada, a gente vai avaliar aqui os jogos que faltam, porque já tivemos São Paulo ganhando o primeiro na rodada, né? Então agora a gente vai avaliar o resto. Então o que a gente vai ter? Hoje à noite a gente vai começar a rodada com Santos e Atlético Paranaense, tá? Essa é a primeira rodada, já começa com esse jogo, depois a gente vai passar para Fluminense e Juventude, Corinthians e Atlético Goianiense, Fortaleza e Flamengo, Coritiba e Ceará, Cuiabá e América, Atlético Mineiro e Palmeiras, é o clássico da rodada, vai ser aquele clássico movimentado, Inter e Bragantino, e fecha a rodada na quarta mesmo, porque com a da eleição a próxima rodada vai ser sábado, basicamente. Goiás e Botafogo, tá? Então, galera, o que a gente vai ter? Santos, cara, o Santos, cara, tá ali numa situação, tem uma gordura boa, mas assim, o trabalho do Lisca não foi bem feito, já saiu, ele tá 3 jogos só tomando porrada. Tá tomando porrada de todo mundo. E o Atlético, cara, tá instável. Mas estava disputando as 2 competições, estava toda a situação aí de Libertadores, precisando chegar na final, conseguiu o objetivo. Agora vai voltar a carga aí para preparar o time para a final e, ao mesmo tempo, conseguir se manter ali entre os 6 primeiros, que dá vaga direto na pré-Libertadores, né? Então são coisas que vai ter o esforço do Atlético para isso. Fluminense e Juventude, cara, a baba do campeonato é o Juventude. Então o Fluminense está em terceiro, tá a 9 pontos do Palmeiras, vai vencer provavelmente esse jogo, então vai se aproximar, porque vai ter um jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, e o Atlético precisa também fazer uma graça, né? Mas então a baba da semana vai ser Fluminense e Corinthians, são os times que são pulo de 10. Corinthians e Atlético Goianiense também é outro, que são os 2 últimos times do campeonato, são Juventude e Atlético Goianiense. Então pode investir tanto em Atlético Goianiense, em Fluminense, quanto no Corinthians, tá, gente? Então esse é o grande ponto, né? Então agora depois você vai ter Fortaleza e Flamengo. Fortaleza, depois que saiu das competições todas e se concentrou no Brasileiro, teve uma boa sequência, mas agora amarga 3 jogos sem vitória. Teve 2 derrotas e um empate. Vai querer tentar ganhar do Flamengo, que no Brasileiro estava claudicante nos últimos jogos, né? Tá 3 jogos sem vencer também. Então é um duelo dos 2 times que não vencem há 3 jogos. E é um joguinho que é bom para empate, né? Se você for pensar ali, o Fortaleza não vai querer jogar impondo o seu jogo, mas não é um jogo que vai querer se expor muito, até por conta do Flamengo ser um dos maiores ataques do campeonato, né? Coritiba e Ceará é um jogo interessante, porque o Coritiba e Ceará é uma briga direta contra o rebaixamento. Se o Coritiba ganhar, ele vai conseguir a mesma pontuação do Ceará, vai deixar o problema para os outros times. Mas a gente olhando aqui, cara, tá praticamente decidido. Atlético Goianiense e Juventude já estão rebaixados. Então são 2 times que não vão mais disputar o campeonato com tanta... E o próximo jogo justamente que pode incomodar um pouquinho o Coritiba, que é o Cuiabá e América. Se o Cuiabá vencer, ele passa o Coritiba e se aproxima de Fortaleza, Ceará, que estão com 31 pontos. Atlético Mineiro e Palmeiras é o clássico da rodada, acho que é um jogo muito interessante, porém o Atlético não joga bem, tem uma vitória em 5 jogos. O Palmeiras vem de 2 vitórias consecutivas, depois de 3 empates, uma sequência complicada. Eu acho que pode ser um jogo aí que o Palmeiras pode perder ponto e dar chance do Inter e Fluminense. O Inter e Fluminense, que o Flamengo vai ter aí final Libertadores, acho que não briga mais pelo título. Inter e Bragantino. O Bragantino está ali numa posição não muito confortável, né? Ele vem de 5 jogos sem vencer, com 4 empates. Então ele teve bons jogos, teve uma sequência muito boa com o Barbieri, mas agora vem apresentando um futebol bem abaixo da crítica. Mas eu acho que o Inter vai jogar fechado. A questão vai levar gol ou não? É um time que seria a 4ª opção para não levar gol, tá? As 2 primeiras são Fluminense e Corinthians, e depois um Coritiba, que você pode arriscar um Natanael, que é um cara que participa muito ofensivamente, tá? E aí, o que eu vou ter? A gente já tem o último jogo da rodada, que é Goiás e Botafogo, com Pedro Raul jogando muito bem, você tem o Nicolas, tem algumas opções no Goiás interessantes, mas não dá para arriscar não levar gols. Sem gol, eu não arriscaria. E o Goiás já está lembrando que o Goiás já está em 9º, ele está invicto a 5 jogos, vem de 2 empates,
mas é um time que se recuperou bem, tá? Então vamos lá, quem a gente tem chance de não levar gol? Como eu falei, Fluminense e Corinthians, e mais abaixo, Coritiba e Inter. Então meus goleiros seriam Cássio, Fábio, Gabriel e o Daniel. Eu acho interessante, se você estiver sem dinheiro, bota o Gabriel do Coritiba e deixa o resto da zaga para ficar focado no Fluminense e Corinthians. Então laterais você tem Fagner, tem Natanael, Samuel Xavier, até pode arriscar ali o Bustos do Inter, que é interessante. Na zaga, mesma linha. Nino, o parceiro do Nino ainda não está decidido. Gil, Bruno Mendes, né, que é do Vitão. Mercado, são opções bem interessantes. Bruno Mendes e Nino é uma boa zaga, porque os dois podem ir para a área, fazer uma graça, tudo isso. E aí você tem essas opções. O zagueiro do Coritiba eu não confio muito. Então, você tem esses 5 aí que são as opções de Corinthians, Inter e Fluminense, tá? Meia. Cara, eu acho interessante um duelo ali, Zarate e Scarpa. São dois caras que pontuam consistentemente. Então, assim, vale o risco? Talvez. Tem o Terence também, que é um cara que pontua bem, tá? Tem Renato Augusto, Alan Patrick, Arias. O Coritiba não tem o Andrei, que era uma opção muito interessante. Então, assim, eu acho que você vai ficar nessas opções aqui de meia. Então, por exemplo, meio campo com Renato Augusto, Alan Patrick e Arias é interessantíssimo. Porque são caras baratos. Você consegue guardar dinheiro, por exemplo, com um ataque formado por Yuri Alberto, Cano e Marcos Leonardo. Que, pô, o Santos vai jogar, pode ter... O Marcos Leonardo é um cara que está sem fazer gol há uns jogos. Pode ser uma boa oportunidade, ainda mais que ele vai enfrentar o Atlético Paranaense, que acaba sofrendo alguns gols, tá? Então eu tenho... tem mais de um gol de média por jogo, né? Então você tem um ataque, você tem Cano, Marcos Leonardo, o Aleph Manga é interessante, Roger Guedes, Yuri Alberto, Alemão do Inter, Pedro Henrique. E aí você tem os caras mais famosos, Dudu, Gabigol, essa galera que vale a pena um risco, né? Técnico, Fernando Diniz e Vitor Pereira. São as duas opções. E aí você pode arriscar o Mano ou o Guto, dependendo do quanto você tem de grana. Então, galera, se você gostou, deixa seu like. Lembra que pode jogar sua bola de vez no sininho para poder acompanhar todas as notificações. A gente já está voltando a falar de NFL, vai voltar a falar de NBA. Então, galera, se liga. Se tem arena, tem esporte lá dentro, a gente está lá.